Opa, boa noite. Boa noite aí, pessoal que está entrando. Tudo bem, pessoal? Já já a gente começa aqui nossa live de hoje aí, de segunda-feira. Tudo bem? Boa noite, Larissa. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, André. Boa noite, Léo. Esperar mais um minutinho que a gente já começa. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Fabiane. Fala, Leandro. Bom, pessoal, são 7 horas aqui em ponto, né? A gente está começando aqui a nossa live hoje. Eu queria dizer para vocês que hoje a nossa live a gente vai ter uma participação especial aí. É uma amiga minha, a Ayla. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou convidando ela aqui. Ayla, depois você manda aí para nós a solicitação para você entrar aqui junto aqui na live, por favor. Deixa eu te chamar aqui. Vê se deu aí. Opa, beleza? Agora sim. Não Fala, tava dona Ayla, vendo essa beleza? opção? Mexe com vaca, né, Ayla? Não tem muita intimidade com a tecnologia, não. Então. Bom, pessoal, boa noite, beleza? A Ayla está aqui com a gente hoje. Obrigado por aceitar o convite, Ayla. Valeu demais. Vou apresentar para vocês ela aqui rapidinho e contar por que ela está com a gente aqui hoje. Bom, nós vamos falar hoje de um artigo que vai discutir sobre estresse térmico. E a Ayla foi minha colega de trabalho, a gente trabalhou junto há algum tempo, né, Ayla? Chegamos a trabalhar junto, né? Um tempo. E a Ayla hoje ela é administradora do perfil Vaca Feliz. Acho que várias pessoas conhecem aí. Quem não conhece, pois segue lá. E ela é especialista em conforto e na parte de estresse térmico. Então, eu acredito que pode agregar muito para a nossa discussão. Então, a ideia é que hoje, Ayla, obrigado de novo pela participação, por aceitar do convite. Nós vamos passando aqui pelo artigo, mas o artigo é como um plano de fundo aqui para a nossa discussão. E nós vamos levantando várias lebres aqui sobre a parte de estresse térmico, etc. Fica à vontade para interagir com a gente, fica à vontade para dar suas opiniões, suas sugestões, que você vai achar importante aí. A Ayla é veterinária, mora em Goiânia, não é isso, Ayla? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que é isso. Estou aí no Instagram tentando trazer informação para a turma, para os técnicos, para o consumidor. E levanto muito essa bandeira do conforto, né? De como fazer, de como operacionalizar, de como fazer os projetos. É isso aí. Bom demais, Ayla. Acho que vai ajudar a gente aqui nessa discussão aí, principalmente dos projetos. Se aparecer alguma dúvida aí, a gente vai se falando. Bom, pessoal, o artigo de hoje, para quem não baixou ainda, ele está disponível no link aí na nossa bio. É só entrar aí e se cadastrar, que vocês vão baixar esse, vão receber todos os outros de agora em diante. É uma revisão, né, sobre o efeito do estresse térmico durante o final da gestação ou o período seco da vaca, o efeito na lactação subsequente e nos bezerros que vão nascer. Por que eu escolhi esse artigo aqui para a gente poder conversar hoje? O principal objetivo é porque estresse térmico é um assunto que, teoricamente, deveria estar meio que fechado entre a gente aqui no Brasil, né? Já sabemos que faz mal, no Brasil a gente tem demais, a gente acha que nem precisaria discutir tanto isso, mas ainda tem muito a ser discutido nas nossas fazendas. A gente vê que as fazendas ainda pecam muito quanto ao estresse térmico, e principalmente nesse grupo de animais. Esse trabalho foi feito aqui por 2 pesquisadores que são baseados na Universidade da Flórida. O Jeff Doll é um pesquisador bem renomado no assunto, que estuda muito estresse térmico e principalmente estresse térmico no período seco. E esse período seco eu acho que é crucial para a gente aqui, principalmente quando a gente fala no Brasil, porque as vacas secas estão sempre no pior lugar das nossas fazendas, né? A gente vê isso aí, e muitos problemas que acontecem lá na frente são decorrentes de problemas, às vezes, no período de vaca seca, lá atrás, enquanto a vaca não está
lactante ainda, né? Acho que é muito comum isso, a Ayla trabalha com projetos aí, de vez em quando ela pode falar isso com a gente também, mas o que eu acho, eu já até falei sobre isso em alguma live, mas o que eu acho que é interessante é que sempre que eu vou numa fazenda que está construindo um composto novo, que agora está super na moda, a gente pergunta pro pessoal assim, para quantas vacas é o composto? E a resposta é 200 vacas, por exemplo. E aí eu pergunto de novo, mas quantas vacas você vai tirar leite? 200, é claro. Se é para 200 vacas, é 200 que eu vou tirar leite. E a gente sabe hoje a importância desses animais estarem dentro de um sistema de resfriamento, etc. Então eu vou passar para o artigo aqui, para a gente tentar dar uma discutida um pouco mais focada nisso. Então o objetivo grande desse artigo é discutir, mostrar os efeitos que podem causar, tanto na bezerra quanto na vaca, na lactação subsequente, ela ter sofrido estresse térmico no final da gestação. A grande maioria dos trabalhos são feitos nas últimas 6 semanas pré-parto, certo? Ou seja, durante o período seco, 6 a 7 semanas pré-parto. Bom, o autor justifica que esse... Lucas, Oi? acho que é mostrar um pouco tanto que o leite do pré-parto é barato, né? Exatamente. O pré-parto é barato, né? Pré-parto, período seco, né? Exatamente, Ayla. E o que os autores justificam aqui de fazer um trabalho focado no período seco é que, nesse momento, existem mudanças cruciais na vida da vaca, né? E no crescimento fetal também, é onde o feto realmente cresce, no terço final de gestação, e onde a gente, às vezes, não dá conforto, o conforto ideal, o conforto que essa vaca, que esse feto que está dentro da vaca merecia ter. Bom, esse é o principal objetivo do trabalho. Certo? Vamos fazer aqui como de costume, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, qualquer pergunta, etc., ou para mim ou para a Ayla, mandem aí que nós dois vamos respondendo aqui no decorrer da discussão. Bem aberto para poder não ficar nada engessado aqui. Bom, então o objetivo do trabalho era avaliar quão mal pode fazer uma vaca sofrer estresse no final da gestação e se isso aí tem impacto também no feto que está dentro da barriga da vaca, né? Esse é um assunto meio assustador, mas a gente sabe hoje que pode ter efeito negativo, inclusive no bezerro, a vaca ter... Tá bem ruim, tá dando uma falha no som aí também para vocês? Não, tá tudo certo. Tudo legal? Vocês estão me ouvindo bem aí, todo mundo, pessoal? Só me dá um joinha aí quem estiver ouvindo bem aí. Ou se tiver algum problema. Bom, então o objetivo era avaliar o que acontece com a vaca na lactação depois dela passar pelo período seco no estresse térmico ou não, e o que acontece com a bezerra ou o bezerro que está dentro da vaca. Normalmente é a bezerra que a gente estuda porque ela que vai produzir leite depois lá na frente, né? Bom, eu queria passar com vocês já, para quem está com o artigo aberto aí, para a figura 1. É uma figura bem importante, bem bacana, e ela que direcionou boa parte dos estudos feitos por esse grupo, certo? A gente tem aqui, na figura 1, para quem está com o artigo aberto aí, meses, no eixo X a gente tem os meses do ano, de janeiro a dezembro. Aqui na esquerda, nossa esquerda, que a gente tem produção de leite por mês da vaca, certo? E aqui, à direita, nós temos temperatura ambiente. Lembrando que nos Estados Unidos, o período de verão e inverno é um pouco diferente do nosso. Um pouco diferente, não. É totalmente diferente do nosso, né? É exatamente o contrário. Então, os meses mais quentes do ano, se a gente pode ver até por essa linha pontilhada aí subindo, que é a temperatura, os meses mais quentes do ano são junho, julho e agosto, certo? E aqui nas barras tem a produção de leite dos animais em cada mês, em 2007, 2008, 2009 e 2010. E o que a gente nota claramente aqui? Que as vacas, que os períodos mais quentes do ano, os meses mais quentes do ano, são julho e agosto. Mas os meses que as vacas produzem menos leite são agosto, setembro e outubro. Então tem um delay nisso aí, um certo atraso do período mais quente do ano com o período que as vacas produzem menos leite. É isso que mostra nessa figura pra gente. E o que isso aqui chama atenção pra gente? Por que isso acontece? Será que tem algum problema? O que é o desafio nesse período aí? O que acontece que as vacas demoram um pouco mais, entre aspas, para cair a produção? E uma das justificativas desse grupo de autor é que pode ser que as vacas que vão parir nos meses subsequentes vão produzir menos leite porque elas sofreram estresse térmico no período seco. Então é importante a gente ter isso aqui muito claro. Isso aqui nas nossas fazendas, existe uma maneira bem fácil da gente conseguir colocar isso aqui em números nas nossas fazendas, né?
Eu gosto muito do número que chama, se a Ayla depois quiser complementar e como ela olha isso nas fazendas, eu gosto muito do número que chama relação verão-inverno, que é nada mais, nada menos do que dividir os números que você tem no verão pelos números que você tem no inverno. Por exemplo, se minha média de produção no verão é 25 litros e minha média de produção no inverno é 30 litros, eu divido um pelo outro e tenho minha relação verão-inverno. Quanto mais próximo de um essa relação menos a fazenda está perdendo. Quanto mais distante de um essa relação mais a fazenda está perdendo. A gente pode fazer isso com qualquer indicador. Podemos fazer com taxa de concepção, com taxa de prenhez, índice de mastite. Simplesmente pego o dado do verão e divido pelo dado do inverno. E aí eu consigo ver quanto eu estou perdendo ao longo desses meses mais quentes do ano e quanto que um resfriamento ou um sistema melhor de resfriamento poderia ajudar meus animais. Certo? Então, essa figura 1 é bem importante, que é uma avaliação que pode ser feita no campo e que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia também. Beleza, Ayla? Fala aí. Eu acho que só um ponto para lembrar é que assim, o nosso inverno no Brasil ele é meio piada, né? Assim, então, uma grande parte do Brasil a gente não tem inverno mesmo, né? A gente tem um período com uma umidade um pouco mais baixa em algumas regiões e um pouco mais frio, mas assim, longe do que as vacas tão confortáveis, né? Então, portanto que tem ainda de espaço, né? Mesmo quando o inverno e o verão ainda são próximos, a gente ainda tem muita coisa para fazer mesmo no inverno, né? Exatamente. Nosso inverno aqui é mais quente que o verão de muitos lugares, né? Mas, enfim, ainda existe uma diferença de temperatura entre o inverno e o verão. Mas, normalmente, a perda no Brasil é muito maior do que outros países temperados, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, Canadá, Israel, porque nosso inverno, realmente, muito bem lembrado, ela é muito pouco marcado, né? Em algumas regiões mais que outras, se a gente vai para o sul do país, por exemplo, mas aí no Goiás, o inverno é 30 graus na sombra, né? É uma visão didática, né? Exatamente. E assim, importante que a temperatura que a vaca gosta é muito diferente da temperatura que a gente gosta muitas vezes, né? Então a vaca vai estar em uma zona, ela se sente melhor quando a temperatura está abaixo de 18 graus, mais ou menos aí, né? E ela sente melhor em temperaturas muito mais baixas que isso, inclusive. E quantos dias a gente tem um dia inteiro, quantos dias no ano o nosso dia inteiro fica abaixo de 18 graus? Em Minas Gerais, Goiás e outros estados, talvez a gente não tenha nenhum dia no ano que a temperatura fique abaixo de 18, por exemplo, o dia todo, né? Bom, dando sequência aqui no artigo, tem uma outra figura, que é a figura 2, para quem tiver com o artigo aberto aí, que mostra produção de leite, certo? Em 3, 6, 7, 8 trabalhos diferentes, de 82 até 2012, em vacas que tiveram resfriamento ou não. Então, as barras pretas é produção de leite em vaca resfriada e a barra branca é produção de leite em vaca não resfriada. Em vaca que vamos dizer assim, foi mantida no normal, não foi tratada com nada. E note aqui que a diferença na produção, que o primeiro trabalho começou em 1982. Então, assim, não tem nada muito novinho, não, né? Eu tenho certeza que é mais velho do que a maioria das pessoas que estão escutando a gente nesse momento. Então, os primeiros trabalhos com resfriamento no período seco foram em 1982. E aqui tem dados até 2012, porque esse trabalho particularmente foi publicado em 2013, mas tem outros trabalhos ainda que mostram isso. Então, muito consistente no trabalho mostra pra gente que resfriar no período seco é muito importante e que aumenta a produção de lactação subsequente. Vale lembrar aqui que em 82 as técnicas de resfriamento não eram muito modernas ou muito agressivas, vamos dizer assim. Esse trabalho de 82, por exemplo, avaliou o resfriamento que tinha era sombra. Era colocar sombra sim ou não. Na sua fazenda, algumas vezes esse pode ser o primeiro passo, né? Se você não tem nada, talvez simplesmente colocar sombra pode ser um passo para você começar, né? De alguma maneira. Sempre é melhor, eu costumo dizer que é melhor feito que perfeito. O ideal de resfriamento é sombra, água e vento. E tempo, né? Embaixo da água e do vento. Porém,
Se você não tem nada, você começar com sombra, depois você começar com água e vento, pode ser um caminho bem bacana a ser seguido. O que esse trabalho mostra, no texto que se a gente entrar aqui mais a fundo um pouquinho, ele fala que quando se usou apenas sombra como fonte de resfriamento, a resposta em produção de leite é menor do que quando a gente usa sombra, água e vento, obviamente, né? Mas também tem uma resposta. Então, esse gráfico, para mim, traz duas coisas bem importantes para a gente aqui. Número 1, tem trabalho com resfriamento no período seco desde 82. Então, é mais velho que andar para frente. E número 2, a gente não precisa só pensar em resfriamento de cara, já em construir um composto, construir um freestyle. Talvez seja o próximo passo. Mas o primeiro passo é dar o conforto dentro do sistema que eu tenho, né? Talvez usar a sala de espera como forma de molhar essas vacas. Depois a Ayla pode falar um pouco para a gente aí sobre resfriamento em sala de espera, que às vezes é uma ajuda aí para o pré-parto, né? Tem 3 perguntas aqui. Bom. Tem 2 perguntas aqui um pouco fora do tema, eu vou responder as do dentro do tema aqui. Se der tempo, a gente responde as outras também, viu, pessoal? Bom, eu vou pedir para ela responder para a gente aqui essas 2 perguntas. Como que eu avalio a quantidade de ventiladores se a quantidade de ventiladores está ideal dentro do composto? Tá. Bom, primeiro é que você tem que seguir o que tem no projeto, né? Se espera que você faça um projeto com alguém que tem experiência nisso e que vai fazer a recomendação correta e seguir o projeto, obviamente, né? Porque às vezes a gente faz um projeto e a pessoa continua fazendo coisas fora. Porque dentro do projeto tem a recomendação do ventilador que você vai utilizar, né? Então, cada ventilador tem uma eficiência, né? Então, por isso que você vai ver compostos com mais ou menos ventilador. E aí, para você testar isso na prática, tem que ser com anemômetro, né? Então, é um aparelhinho simples que você pode ter na fazenda ou algum técnico pode ter, e você vai medir embaixo do próximo ventilador. Então, vamos supor, tem 3 ventiladores, 3 linhas, né? Você vai abaixo do próximo ventilador e mede quanto que está chegando. No composto, a gente fala de 2 metros por segundo, que tem que estar chegando aí. Claro que mais próximo do ventilador você vai ter mais do que isso. E no último ponto, né, quando começa o próximo ventilador, você tem que ter aí pelo menos 2 metros por segundo na altura aí de uma vaca deitada, mais ou menos, próximo da cama. Ótimo. E importante que um anemômetro é bem barato, né, Ayla? Fácil de comprar, então se você trabalha com isso, tem uma fazenda, é legal ter esse aí que hoje você entra na internet e consegue comprar isso bem fácil, vamos dizer assim. Sim. Tem uma outra pergunta do Thiago, vou passar para a Ayla também. Umidade relativa do ar alta pode prejudicar mais que temperatura elevada? Na verdade, boa pergunta, Thiago. As coisas andam juntas, né? Conforme a temperatura aumenta e a umidade aumenta, a vaca vai perdendo a capacidade dela de perder calor, né? A gente, assim, como a temperatura a gente não tem, como é que fala? Muito o que fazer, a gente tenta todos esses banhos e todos os que a gente tem para evaporar, né? Então a gente vai simular um suor na vaca, né? Que é o molhar e secar, molhar e secar. Então, obviamente, isso vai ser mais efetivo se eu tenho umidade baixa, que ela evapora mais fácil. Não sei se eu conseguir responder, assim, tua pergunta, mas quanto mais umidade, pior. Bom, boa pergunta, Thiago. Só para complementar aqui, Ayla, existe um númerozinho que a gente usa também que chama THI, algumas vezes para avaliar se uma vaca está em estresse térmico ou não. É um número que é relativamente bem aceito aí pelo público pelos acadêmicos, vamos dizer assim, que é o índice de temperatura e umidade. Se você digitar no Google aí, fórmula do THI, você vai achar algumas fórmulas aí. Ou se pesquisar, na verdade, num lugar mais confiável. Oi? Quer que eu abra aqui, se quiser? Pode ser, mas acho que você não consegue mostrar a sua tela aí não, né? Acho que consigo, é só virar o coisinho. Mas... bom. Inteligente aí, boa. Bom, a gente consegue calcular o THI, que é uma fórmula que combina temperatura e umidade. Quase todos os trabalhos que falam de estresse térmico vai ter a fórmula do THI lá. Então, se entrar no Journal of Their Science lá, por exemplo, achar um trabalho de estresse térmico, vai ter lá a fórmulazinha do THI. Você consegue avaliar isso bem, ele impacta tanto a temperatura quanto a umidade. Ambos têm efeitos negativos, né? Mas isso aí que a Ayla falou tá perfeito, eu acho que é só complementando aqui que tem essa fórmula do THI que pode ajudar a gente. Bom, o Igor aqui tem uma pergunta,
Lucas, é uma opção aumentar o período seco do animal quando o sistema de produção não dá todas as condições de resfriamento para os animais? Cara, não considero isso uma opção, não. Eu quero que minha vaca fique menos tempo seco possível, porque quando ela está seca, ela está comendo e não está pagando conta, e não está produzindo nada de leite. Então, aumentar o período seco não é uma opção, não. A opção na verdade, algumas vezes é diminuir o período seco, para manter ela dentro de um barracão, dentro do galpão, por mais tempo, para ela ficar mais tempo resfriada, certo? E ficar pouco tempo de fora aí, caso seja o caso. Caso seja o caso, como é repetitivo, mas é isso mesmo na fazenda. Mas um ponto assim, ideal é tentar colocar um pouco na cabeça dos produtores a importância desses animais estarem num ambiente melhor, num ambiente mais resfriado, mais ameno, pelo menos. Mas aumentar o tempo de jeito nenhum. Eu reduziria em algumas fazendas, inclusive tem algumas pessoas fazendo isso, reduzindo um pouco o período seco, para poder ter menos vaca seca e poder ter mais espaço para resfriar elas. É claro que tem um limite, eu não posso deixar minha vaca emendar uma lactação na outra, né? A gente tem um limite para isso, que não deve ser extrapolado. Uhum. Só mais uma pergunta que eu acho que de leite mix aqui. Se eu não consigo instalar pré-parto lote vaca seca, é preferível um pré-parto instalado de 45 dias? O que vocês acham? Bom, é isso que a gente que eu vejo algumas fazendas fazendo. Às vezes ela diminui o pré-parto para 42 dias, mais ou menos 3, né, que vai ficar de 40 a 45 dias seco, e fazem só um grupo de animais para poder ser resfriado. Existem alguns trabalhos mostrando que se você oferecer dieta aniônica por esse período, você pode piorar um pouquinho a produção de leite, e outros trabalhos mostrando que não muda nada. Mas resfriar, eu tenho acredito muito que é mais importante do que essa perda pequena que você vai ter aí. Então, se for uma opção, falar assim, não, se eu fizer um pré-parto de 42 dias, só um grupo, e eu conseguir resfriar, é melhor ou pior do que eu fizer 2 grupos, um não resfriado e outro resfriado? Eu iria com certeza num pré-parto de 42 dias resfriado. Porque eu acho que o resfriamento vai ser maior do que o benefício do resfriamento vai ser maior do que a possível perda por fornecer uma dieta aniônica por um pouquinho mais de dias. Certo? Eu acredito muito nisso. E tem fazenda que já fizemos isso que deu bem certo. Legal. Bom, uma pergunta do Humberto, e vou passar essa para ela também. A questão da sala de espera. Quanto tempo deve ficar ligado os ventiladores e como que eu vejo que a eficiência do resfriamento foi boa? Humberto, até vou te responder, mas assim, eu fiz um artigo para o Milk Point exatamente sobre sala de espera, saiu essa semana. Se você colocar lá meu nome, você acha facinho. Então, eu explico bem assim, como dando umas dicas práticas de como montar a sala. Mas assim, a sala de espera, a gente sempre pensa em ciclos, né? Então, a gente tem um número de referência aí de 1 minuto molhando e 4 secando a vaca. E aí, isso é um ciclo, né? Então, um ciclo de 5 minutos. Né? Esse ciclo, a gente tem que fazer ele repetidas vezes para você realmente ter uma queda aí de temperatura das vacas. Para você realmente avaliar o seu sistema e ter certeza que você está baixando e quanto está baixando, você tem que pôr termômetro nas vacas. E tem que ter um número bom de termômetro. Mas, pelo comportamento e pela produção e por alguns indicadores, você consegue ver que a sala está te dando retorno. Então, assim, se você montar direitinho, o lote ficar lá o tempo adequado, tiver a quantidade adequada de água, de vento, você vai ver que elas vão chegar batendo, babando, e dali 2 ciclos, mais ou menos, elas já estão ruminando, elas já estão mais calmas, né? Depois você vê em produção mesmo, né? Principalmente em dias muito quentes, que o leite costuma quebrar, você vai ver uma quebra menor e você vai ver que a diferença inverno-verão tende a diminuir, né? Então, isso eu acho que é um bom indicativo que ela está funcionando. Agora, para você ter um número certinho, só com termômetro intravaginal mesmo. Vocês já viram esse termômetro intravaginal, pessoal? Alguém já viu? Se alguém tiver visto, já dá um joia para nós aí. É um negócio bem bacana isso, que está ficando mais comum, né, Ayla? Antes era bem incomum, está ficando bem mais comum, mas é um termômetrozinho que a gente acopla num dispositivo, tipo um Sidra, alguma coisa assim, né? E ele mede a temperatura da vaca a cada 5 minutos lá e consegue dar uma leitura bacana pra gente. Bom, e no período seco, uma opção que tem também, voltando aqui no assunto, e aproveitando a sala de espera, quem tem uma sala de espera bem dimensionada, com um trabalho bem feito, pode usar a sala de espera para resfriar o período seco e o pré-parto, caso ele não tenha resfriamento nesse lote ou caso não consiga fazer mais bem feito nesse lote.
Importante lembrar que tem que ser próximo, né? Porque tem gente aí que tem as vacas secas ou pré-parto a 1 quilômetro da sala de espera e quer levá-las lá na sala de espera para resfriar. Então, se for usar a sala de espera para resfriar a vaca seca e pré-parto, o lote tem que ficar perto, né, gente? Não adianta esses animais caminharem 1 quilômetro para ir, outro para voltar, porque quando eles voltarem, eles já estão... eles estão pior do que eles chegaram, vamos dizer assim. Uhum. Mas beleza, tem várias pessoas que já viram o termômetro intravaginal aí, legal, e é uma ótima ferramenta aí pra gente usar no dia a dia. Pessoal que mandou as perguntas, se tiver ficado alguma dúvida, fica à vontade aí para mandar de novo. E se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos falando. Quer pontuar mais alguma coisa, Ayla, sobre sala de espera? Não, eu só deixei uns gráficos separados aqui que eles não estão. Eu ia até mostrar, mas tá meio... Não sei o que aconteceu, que eu já mostro. Você quer falar um pouco sobre sala de espera aí no período seco também? De usar, né? Então, a sala de espera é aquele negócio, né, gente? Você tem a estrutura, você tem tudo lá, o ideal é que você utilize o recurso que você tem, né? A resposta na sala de espera, aí alguns últimos trabalhos aí com resfriamento de lote de pré-parto, a resposta é entre 1.000 e 1.400 litros a mais na lactação. Né? Então, assim, justifica demais você dar todo o conforto que você puder para a vaca de pré-parto, porque a resposta é muito grande, né? Então, vocês terem uma ideia, a resposta de BST é 1.000 litros numa lactação, com um custo relativamente elevado, porque você tem o produto e tudo, né? Com uma sala de espera, você não tem um custo tão grande e a resposta é muito positiva, né? Fora saúde de bezerra, tudo isso, né? E outra que você já está usando a sala de espera para as máquinas de lactação, né? Já tem que usar mesmo, já fez, já está. Então, é uma opção de começar também. É claro que o ideal seria que a gente colocasse elas com ventilador aspersor o dia todo lá, mas a sala de espera é uma opção de começar um trabalho bacana aí. Demais. Bom, deixa eu passar aqui para outra tabela. Só um minutinho, pessoal. Bom, a tabela... Pode virar, pode mostrar aí. Ó, pessoal, até tô dando um spoiler aqui do negócio que vai sair daqui uns dias, mas é isso aqui, ó. O termômetro intravaginal, ele faz esse gráfico, como se fosse um holter, sabe? 24 horas, né? Então, aqui em verdinho é a temperatura da vaca, tudo que tá acima da linha vermelha é que ela tá em estresse térmico, né? E aí, no momento que ela vai para ordem, ela faz o resfriamento e essa temperatura cai. E é exatamente esse mesmo comportamento com vaca de pré-parto e vaca seca, né? Então, você consegue ter esse freio realmente no aquecimento dessa vaca. E pré-parto, gente, ela, se não resfriar, ela fica dependendo o dia inteiro acima da linha vermelha. Bom, valeu, Ayla, legal demais. Esses trabalhos aí com os termômetros intravaginais são fantásticos, né? Tem muita coisa bacana, muita informação legal que a gente consegue tirar, avaliando a temperatura do animal a cada 5 minutos, né? E a gente consegue ver exatamente o comportamento dele, o quão eficiente. Vocês viram aí no gráfico, a Ayla mostrou o tanto que abaixa a temperatura, né? Se fizer um trabalho eficiente. Agora, ao mesmo tempo, pessoal, deixar claro assim, que sala de espera não é sala de espera... O nome fala sala de espera, não. Existe um planejamento, existe uma maneira de mencionar, de colocar de quantidade de ventilador, quantidade de água, etc. Tem que ter um projeto por trás disso, né? Porque o que eu vejo acontecer algumas vezes é o pessoal botar 2 aspersores na sala de espera, um ventilador de frango, e aí fala, não, tem uma sala de espera funcionando. Ela pode ser pior, porque todos os animais estão aglomerados junto, trocando calor junto, e se ela não for eficiente, realmente em molhar bem e secar bem os animais, a sala de espera pode ser uma fonte de pior ainda na temperatura dos animais, né? Então, eu acho que é um ponto importante a salientar, assim, tem que ser bem feito. E como é uma parte pequena, é mais fácil de fazer bem feito. Uhum. Uma pergunta aqui, em relação ao gasto com mão de obra, gasto de energia, geração de resíduo, qual seria em valor por animal do resfriamento? Cara, eu não tenho essa resposta para você, não sei se a Ayla tem alguma coisa aproximada. Então, eu acho que depende muito. Aldalina, né? Gasto com a mão de obra, na verdade, você vai ter que adequar seu manejo,
né? Você não vai ter um gasto realmente com isso. Você tem que treinar a turma e mostrar por que você está fazendo e ver certinho o horário e tudo. Gasto de energia, eu acho que vai depender muito se você já confina ou não confina. Se você não confina, você tem que se preparar aí para que a sua sala toque uns 2 ventiladores, que vão ter aí mais ou menos um CV e meio, né? Tem uns que chegam a 3. Aí tem que ver aí o custo do quilowatt-hora na sua região e nos horários, né? Então, você vai pegar um quilowatt-hora aí. Eu fiz uma conta uma vez, bem por alto, assim, era coisa de, não sei se era tipo R$ 12 por dia aqui em Goiás, assim. Mas aí você não vai fazer nos horários de pico, né? Que é o horário do quilowatt mais caro que você tem. O que é mais significativo que pode, se você tem rede trifásica, se precisa, esse é um custo que às vezes você vai ter para puxar a rede, para tocar os 2 ventiladores, 2, 4, não sei aí quantos, e água, né? Se você não tem água na propriedade, você vai gastar em torno de 3 litros por vaca por ciclo, né? E você vai deixar essas vacas em 8 ciclos, então é um tanto de água grande, mas que os trabalhos mostram que ela beberia essa água, né? Se não fosse dado banho, ela beberia para tentar se termorregular. Agora, eu acho que os 2 principais gargalos aí é energia e água, mas aí vai depender de qual que é o custo na sua região. Legal. Boa, Ayla. Assim, a gente vê isso. Para fazer bem feito, gasta bastante água, então precisa de bastante disso aí. É difícil realmente ter um número muito concreto do valor disso, né? Porque cada região é uma coisa, cada fazenda é uma coisa. É uma coisa que eu, assim, só para dar uma resumida, que eu tenho certeza, assim, fazer mal feito não vale a pena. Então, se for fazer, faça bem feito, porque mal feito sai caro e não funciona. Então, às vezes é melhor fazer por etapa. Não, vou fazer primeiro minha sala de espera bem feita, vou fazer depois meu resto bem feito, ou o contrário, porque às vezes quer fazer tudo de uma vez e faz mal feito. Outro ponto a lembrar também é que o que vai sobrar de dejeto não é brincadeira, então tem que estar preparado para isso, né? Como você está jogando água, essa água tem que escorrer para algum lugar, tem que ir para algum lugar, então tem que estar preparado para receber essa água, não pode simplesmente deixar ela escorrer na estrada ou em algum lugar que as vacas vão passar, né? Tem que ter um sisteminha aí para poder evoluir com isso aí. Beleza? Tem uma pergunta uma aqui. medida também importante, Lucas, que alguém perguntou do composto, que a medida de vento na cama do composto, a gente fala em 2 metros por segundo. Na sala de espera, a gente precisa de mais. Tá? A gente precisa de 3 metros por segundo. Beleza, Ayla, bom demais, é isso aí. É diferente no composto. Isso é importante, pessoal. Às vezes o ventilador que você vai usar em cada um vai ser diferente. Porque a velocidade de vento que você precisa é diferente. No composto, o pessoal aceita até 2 metros, né, por segundo, na cama. E às vezes na linha de coxo, na sala de espera, é uma velocidade um pouco maior que isso, né? Isso. Tem uma pergunta furtada aqui no pré-parto, quando começar a resfriada. Pode completar para a gente que só se é quando, qual temperatura ou quando em dias, por favor? Thalita, boa noite. Só curiosidade, o maior tempo de resfriamento aumenta em quanto no consumo de alimentos? Thalita, qualquer número que a gente falar para você aqui, a gente vai estar chutando, porque assim, depende da sua base, né? De quanto estava a base, quanto você resfriou e quão eficiente foi em resfriar. Mas a gente vê queda assim, de 20% de queda de consumo em períodos quentes, é comum de acontecer. Então você poderia recuperar boa parte disso. Porém, vai depender muito de qual é a sua base. Então, quanto que era o calor que eu tinha e quanto eu consegui mudar esse calor depois do meu resfriamento. Mas incrementos de 10%, 15% aí em consumo é relativamente fácil de encontrar quando você tem um calor bem alto, vamos dizer assim. Uhum. Tem uma mensagem do Luiz Fernando, Selexais é necessário de no mínimo 3,2 metros cúbicos de vento por segundo. Ô, Luiz, a literatura que eu conheço, que a Ayla fala também, que na cama 2 metros por segundo e quando a gente vai trabalhar com sala de espera ou linha de coxo, 3 metros por segundo, não é isso, Ayla? A gente fala disso. Mas aí, nesse caso, é a volumetria, né, que ele está colocando aí na velocidade de vento mesmo. Aí eu não sim. Desculpa. Fernando. Aí realmente não... Eu uso essa métrica de velocidade de vento e assim, quando você avalia com os termômetros, ela como é que fala? Se valida, né?
Essa é interessante, desculpa, Luiz, agora bem lembrado pela ela, você está falando em 3,2 metros cúbicos de vento por segundo. Eu também não analiso essa métrica, não, que eu acho que é uma métrica um pouco mais difícil para a gente analisar no campo. O anemômetro dá para a gente em metros por segundo. Então é a métrica que a gente mais usa aí no campo, no dia a dia. Bom, Furtado aqui perguntou em dias, né? No pré-parto, quando começaram a resfriar em dias? Bom, aqui o que esse trabalho fala para a gente aqui é que você tem que resfriar durante todo o período seco. Então, quando você secar a sua vaca, você já começa o resfriamento. Essa é a recomendação mais correta, certo? E vou tentar fazer o máximo de tempo possível. O que os trabalhos falam que quando você seca de 7 ou 8 semanas pré-parto, já passar esses animais para o lote sendo resfriado. Lembrando que o resfriado sempre é melhor do que você tem hoje. Se eu tenho nada, vou botar sombra. Se eu não tenho sombra, já vou tentar colocar água e vento, aproveitar a sala de espera, alguma coisa nesse sentido. Trazer minhas vacas para dentro do freestyle ou dentro do composto é uma opção também para esse grupo de animais. Só mais uma pergunta que depois a gente volta para o artigo. Bom, vou passar essa aqui para a Ayla também. Começar uma sala de espera somente com aspersão seria positivo para o resfriamento? Não. Não faça isso. Você vai gastar água e o seu efeito vai ser mínimo ou quase nada. Na verdade, assim, só a água, ela tira muito pouco o calor da vaca, né? O raciocínio que você tem que ter, Wilson, é o seguinte, porque a vaca tá quente. Aí você vai colocar água fria na pele da vaca, aquele calor passa para essa água, né? Você transfere o calor. Vem o vento e evapora, roubando o calor da vaca. Então, se você só põe a água e essa vaca transfere o calor para a água, essa transferência é muito pequena. Você não vai ter chance de fazer isso inúmeras vezes, né? Basta você pensar assim, ó, no frio, quando você tá molhado, você entra na piscina, tá molhado é uma coisa. Se você sai e toma um vento molhado, é completamente diferente a sua sensação. Por causa desse efeito, que o vento vem e tem que evaporar, né? Então, por isso que assim, o método da gente realmente pisar fundo no freio desse aquecimento molhar e secar, molhar e secar, molhar e secar, o máximo que a gente conseguir. É ótimo, eu gosto demais dessa analogia aí da piscina, né? E que todo mundo já sentiu isso, né? Que tá num dia de verão quente, pula na piscina, quando sai de fora tá molhado e tá ventando, a gente sente frio, mesmo tá num dia quente, né? Então é o vento roubando, junto com a água roubando o nosso calor, né? Se você se mantiver dentro da piscina, na água, vai estar um pouco melhor que de fora, mas não vai estar resolvendo seu processo de resfriamento como um todo. Acho que essa aí é uma maneira muito boa de pensar, que todo mundo já sentiu isso de alguma maneira. Né? Exato. Bom, ótimo. Vamos voltar para o artigo aqui, para uma tabela que eu acho bem importante. Se a gente for aqui na tabela 1, certo? A gente tem diferentes espécies aqui, primeiro ovelhas, depois vacas, mas vamos focar em vaca aqui, não vamos entrar muito em ovelha não, né, na nossa praia. E aqui tem duração de gestação e peso do feto, do recém-nascido, desculpa. Qual o peso do recém-nascido? Muito interessante, se pegar os trabalhos em vacas, eles mostram que diminui em média, lá nos Estados Unidos esse trabalho, certo? Aqui no Brasil provavelmente é mais, mas vacas não resfriadas parem em média 4 dias antes de vacas resfriadas. Então elas têm uma certa antecipação de parto. Então, quando eu penso em lote pré-parto e etc, todo, com estresse térmico, é sempre um pouco mais cedo, né? Aqui no Brasil não é incomum a gente ver diferenças de até 7 dias de verão para inverno em fazendas que tem muito estresse térmico. E o dado bem importante desse trabalho, bem consistente em todos os trabalhos avaliados nessa revisão aqui, é o peso ao nascimento da bezerra, né? O peso ao nascimento da bezerra é diminuído em vacas que sofreram estresse térmico durante o período seco. Então, a bezerra vai nascer mais leve, certo? De alguma maneira, os trabalhos mostram que a placenta pode ser comprometida de vacas que estão sob estresse térmico. Com isso, a troca de nutrientes entre o bezerro e a vaca também fica comprometida. Pode causar uma leve hipóxia, né, uma falta de oxigênio e falta de nutrientes e até um retardamento do crescimento. Por isso que os fetos nascem um pouco mais leves. Isso é bem comum de acontecer em vacas com estresse térmico. Todos os trabalhos vão muito nessa linha, mostrando que bezerras que nascem de vacas que passaram estresse térmico, elas nascem um pouco mais leves.
Tem uns trabalhos mais atuais. Nesse aqui, eles não tinham esses dados ainda. Eu acho que por isso que não está ainda na literatura muita coisa aqui desse trabalho. Mas hoje tem alguns trabalhos desse grupo de pesquisa mostrando que as vacas que passaram, as bezerras passaram estresse térmico dentro do útero, certo? De alguns animais. Depois elas vão ser bezerras que nascem menores, vão se desenvolver e vão parir. Elas vão parir com menos, e vão produzir menos leite na lactação subsequente. Então, o estresse térmico dentro do útero, esses dados já são comprovados na literatura, muito bem comprovados, muito bem feitos. Então, bezerra que passou esse estresse térmico dentro do útero da mãe produz menos leite que bezerras que não passaram estresse térmico dentro do útero da mãe lá na frente, 2 anos depois, quando ela vai parir. Isso é quase que assustador, né? É importante para a gente ver o tanto que numa fazenda de leite, um erro num ponto pode significar um erro enorme lá na frente, né? Então, não resfriar uma vaca no período seco, que pode parecer uma coisa simples, pode fazer com que sua novilha, que vai ter a primeira cria daqui 2 anos, mas que passou esse estresse térmico dentro do útero, produza menos leite. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí, Ayla? Não, assim, é só uma coisa assim, para a gente entender que tem muitas fazendas que me perguntam assim, nossa, mas já está nascendo bezerro grande aqui, vai nascer bezerro maior ainda, né? E eu acho que um ponto importante é você não corrigir um erro com o outro, né? Porque muitas vezes o erro está no cruzamento, lá no planejamento que você faz, na compra de sêmen e tudo, porque a bezerra nascer maior é um sinal de saúde para a bezerra. E se você está tendo dificuldade no parto por conta do tamanho do bezerro, é porque provavelmente está sendo errado lá no cruzamento, né, Lucas? Então é um ponto importante que a gente não pode deixar de resfriar a vaca porque as bezerras vão nascer maiores. Exatamente. O cruzamento provavelmente está errado. É um erro que a gente não corrige com o outro, né? Eu acho bem importante salientar isso aí. Bom, pessoal, se for tendo pergunta, pode mandar para a gente, por favor. Vamos passar aqui para o artigo. Bom, o que esse autor fala para a gente? Que as vacas que passaram o estresse térmico durante o período seco, então elas podem ter desafios aí na formação do placenta, né, e consequentemente passar menos nutrientes, menos oxigênio para os animais. E uma outra coisa que pode acontecer é um menor desenvolvimento da glândula mamária como um todo. Então, vacas que passam estresse térmico no período seco, elas têm menos células proliferativas e normalmente um menor número de alvéolos também mamários. Isso foi visto em alguns trabalhos que avaliaram o período seco, que faziam biópsia na glândula mamária da vaca para poder entender o que acontecia. Eles mostram para a gente isso claramente, que elas têm menos células proliferativas e menos alvéolos mamários, vamos dizer assim. Tudo isso significa lá na frente menor produção de leite, certo? E menor produção de leite significa menos lucro depois no final do dia. Então, o grande objetivo de resfriar as vacas é fazer com que elas tenham uma fisiologia normal, certo? Lembrando que a maioria das vezes a gente está trabalhando com gado europeu, tal, que a fisiologia deles é trabalhar em temperaturas mais baixas e, com isso, voltar aos padrões normais resfriados. Um ponto importante aqui para salientar é que vaca girolando também tem estresse térmico, né? As avaliações que a gente já fez em fazendas com gado girolando é que, dependendo da produção, é claro, e dependendo da temperatura que a gente vai ter ao longo do dia, ao longo do tempo, as vacas também têm problemas com estresse térmico. Então, assim, não é porque minha vaca é girolando ou cruzada ou alguma coisa que ela não tem problema com estresse térmico. Ela vai continuar tendo esse desafio, sim. É claro que vacas de menor produção têm menor desafio. Vacas de maior produção têm maior desafio. Mas, independente da raça dela, isso acontece, né? Se é sangue, 3/4, oitavos, independente do que seja. Acho que a Ayla tem alguns dados bacanas disso aí, né, Ayla, que avaliou em fazendas sobre vacas girolando. Sim. Assim, não dá para você relacionar com raça. Definitivamente não dá. Assim, claro que um gado mais puro, ele sofre um pouco mais, mas assim, se tratando de Brasil, gente, não dá. Para você falar que vacas girolando não sofrem com estresse térmico. Elas sofrem bastante, elas precisam de resfriamento também. Isso é fato. E assim, é interessante, isso mostra bem pra gente que uma das coisas que mais acontece, que a gente vê que esses animais sofrem com estresse térmico,
Eu aqui em casa trabalho numa época do ano, eu sempre trabalho com vaca de Holanda aqui, trabalho numa época do ano com vaca pasta. Quem trabalha com vaca pasta, ou já viu vaca pastejando, consegue ver claramente que vaca pasta tem estresse térmico. Isso mostra pra gente da seguinte maneira: você nunca vai ver nunca não, nunca é muito, né? Mas raramente você vai ver uma vaca pastejando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, no meio-dia, com o solzão nas costas. Elas vão lá, comem pouco, né? Então, mesmo animais cruzados, mestiços, quando estão pastejando, quando está muito quente, nas horas quentes do dia, elas vão para a sombra. Ou elas simplesmente ficam deitadas, paradas, elas não ficam pastejando. Isso mostra pra gente, é o animal mostrando pra gente, não precisa de termômetro pra isso não. O animal está mostrando pra gente que ela não está confortável, né? O maior sinal de conforto do animal é ela está comendo bem, está se alimentando, né? E outra coisa que mostra pra gente de uma maneira interessante o conforto desses animais é quando a gente trabalha com um sistema de pasto, mas que tem aqueles pivôs de irrigação, né? É super interessante. Quando o pivô está ligado, fica 100% das vacas debaixo do pivô, com aquela água caindo em cima delas, molhando, e elas comendo, pastejando, né? Quando você desliga o pivô, todo mundo para, vai tentar, se não tiver sombra, elas vão deitar ou vão parar de comer. E esse é um grande desafio, né? Resfriar a vaca a pasto. Esse talvez não seja um dos maiores desafios que a gente tem, porque a gente ainda tem muito gado a pasto, tem uma produção satisfatória nesses animais, claro que menor que confinada, mas tem um desafio enorme de resfriar a vaca a pasto. E os trabalhos mostram muito pouco disso, né? Porque a maioria dos trabalhos são desenvolvidos nos Estados Unidos, de resfriamento, e aqui no Brasil tem pouca coisa. Mas aqui, no pasto, a gente consegue ver claramente que vaca meio-sangue, vaca gersolanda, qualquer que seja, ela tem também desafio com esse teste. É demais. Aqui, ó, abriu o gráfico, meu computador tinha travado. Deixa eu só te mostrar aqui pra turma. Estresse térmico de pré-parto, ó. Tá vendo, ó? Em verde aqui é a temperatura das vacas, pessoal. Tudo acima da linha vermelha é estresse térmico. Olha como é que essas vacas passam o estresse o dia inteiro. Mesmo não produzindo, né? Mesmo estando secas. E isso no mês que é meio friozinho aqui em Goiás, né? É maio. Então, imagina. Menos tempo, né? Então, assim, não... Gente, tem chance, tem que resfriar. Não tem jeito. Bom, tem uma pergunta interessante aqui. Eu vou dar minha opinião, depois eu queria que a Ayla respondesse também. Pensando na formação da glândula mamária, seria importante, então, resfriar animais de 6 a 9 meses? Boa pergunta, interessante pra caramba. E a resposta é a seguinte, depende. Eu não conheço muitos trabalhos avaliando resfriamento em novilhas. Não sei se a Ayla conhece, para te falar a verdade, eu acho que é muito pouco trabalhado isso aí na nossa literatura. Não conheço muita coisa avaliando. Mas se você trabalha com vacas, com bezerras ou novilhas, né, holandesas, você está no interior do Goiás, 40 graus, provavelmente essas novilhas serão beneficiadas de um resfriamento. Hoje a gente vê muitas pessoas indo para o sistema de confinamento para bezerras também, com ventilação e água também, e que estão tendo resultado bacana lá na frente dessas vacas parindo com mais leite. Mas assim, é uma impressão só, eu não conheço trabalhos que estudaram a fundo isso, resfriaram esses animais e mostraram produzindo mais leite. Eu acredito muito que pode ter um efeito. Se a gente pensar aqui na bezerra que está dentro do útero, quando a mãe dela é resfriada, ela tem mais problemas menos problemas lá na frente, provavelmente nessa bezerra ou novilha de 6 a 9 meses também tem efeito. Mas eu não sei te falar de trabalho que realmente provaram isso. Você conhece algum trabalho, alguma coisa na área? Não, na verdade, assim, da minha experiência, o que a gente vê? A gente vê que as bezerras, assim, as novelinhas respondem, né? Mas eu imagino, aí é no meu feeling, assim, que talvez só de você dar condição para elas de sombra, de ambiência mesmo, elas já vão responder satisfatoriamente, sem você precisar desse manejo todo, de levar elas para uma sala, assim. Teria que ter mais pesquisa, tô falando assim de um feeling mesmo, né? De uma percepção. E talvez já esteja suficiente você colocá-las no barracão e ter ventilador e sombra, elas já passem bem esse período. Então, o desafio delas metabólico é menor também, né, Lucas? Assim, a ingestão delas é muito menor, elas não estão produzindo, não estão gestando, assim, às vezes estão com uma gestação ainda pequena, né? Então... assim, esses animais, com certeza, eles esquentam um pouco menos, né? Porque a vaca, ela é uma cama de fermentação que tem um monte de água, né? Então, que é difícil, ela tem calor específico alto, é difícil dela
baixo, né? Difícil dela perder temperatura, né? Ela demora para perder temperatura. Então, uma bezerra menor, ela vai perder temperatura um pouco mais fácil, enquanto que a demanda dela é um pouco mais baixa. Então, sombra, etc., já ajuda muito, né? Acho que sombra sempre faz bem, né, pessoal? Você vê uma vaca no sol o tempo todo é complicado. É difícil fazer sombra, principalmente quando a gente trabalha com pasto ou poucos piquetes, né? É difícil demais. Porque debaixo da sombra, na época que chove, tem o quê? Barro, né? Então, às vezes, a gente tem que correr atrás de sombra móvel, que não é tão fácil. Mas, enfim, tem que tentar arrumar uma alternativa. Tem uma pergunta aqui da Larissa. Eu não conheço essa sigla, não. Não sei se a Ayla conhece aqui. Talvez eu não esteja lembrando no momento. A ILPF é a melhor alternativa para diminuir o estresse térmico de vacas a pasto? Você conhece, Ayla? Não conheço, eu não sei o que é irrigação, será? Ô, Larissa, você pode mandar para a gente aí o que seria isso aí, escrito, por favor? Eu não estou entendendo bem o que é, não. Bom, eu acho que isso é fundamental aí, resfriamento em qualquer parte, integração. Integração. Legal. Eu acho que é legal porque você consegue dar sombra, né? Então, por exemplo, quando eu faço as indicações de sombra, por exemplo, eu acho muito interessante as fileiras de eucalipto, né? Porque ela consegue dar uma sombra ali em boa parte do dia, as vacas conseguem, como é que fala? Revezar o local de sombra, diferente de você ter uma árvore ou duas árvores num piquete, e aí forma aquela lameira ali embaixo, né? Então, pode ser. Agora, assim, fazendas que usam isso comercialmente, assim, que às vezes as fileiras estão muito pertinhas, eu não tenho experiência. Não sei se o Lucas tem. Bom, eu vou. Numa sigla que está no nosso cotidiano demais, assim, então não sabia realmente. Legal. Assim, eu vou falar um negócio para vocês. Isso aqui é muito mais. É uma opinião minha, pessoal, de acordo com o que eu já vivi. Isso aqui é muito mais bonito na teoria do que na prática, sabe? O tal da sombra, com chuva, não tem jeito, vai dar barro. A vaca vai ficar na sombra, vai ficar no barro. Então, assim, e uma coisa que você planta, por exemplo, eu acho que é melhor do que nada, algumas vezes, muita atenção para você cercar barro sempre, tem que correr atrás com o fio de choque cercando, tem que revezar muito bem os piquetes, né? E uma coisa que para mim dificulta um pouco isso é que você tem que fazer um planejamento um pouco. Aí você tem que fazer realmente um planejamento, né? É igual construir. Se você for plantar árvore, é igual você construir. Você tem que ter um planejamento que seus piquetes vão ser ali, vão ser daquele tamanho, vão ser daquele jeito. Então você tem que ter um planejamento realmente bem feito, não simplesmente dividir os piquetes de qualquer maneira. Eu acho que a ajuda tem que ser bem espaçada, sua área de sombra tem que ser enorme, seus piquetes vão ter que ser muito maiores do que eles precisariam ser sem sombra, porque é muito difícil a gente conseguir isso. Os projetos grandes que eu vejo hoje dando certo a passo, sempre envolvidos, relacionados com resfriamento com as pessoas, com o pivô molhando as vacas. Eu sei que isso é difícil, né, para pequeno produtor, médio produtor, mas é o que mais tenho visto. Crescer, né? Os projetos que crescem. A Dilson até comentou aqui, sombra é época das águas, o bicho pega, viu? Barra demais. E aí a gente tem que, numa fazenda de leite, eu costumo brincar, tem um amigo meu que fala isso, e pra mim a maior verdade é assim, a gente tem que escolher entre dois venenos, tem hora, né? Eu quero que minha vaca esteja no barro, ou quero que ela esteja na sombra. Ou quero que esteja os dois juntos, né? Então, algumas vezes é difícil a gente escolher. Eu vou falar a verdade para vocês que eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. Eu, particularmente, no meu sistema de pastejo rotacionado, eu não tenho sombra para minhas vacas. O que eu trabalho para elas tem aditivo alimentar que ajuda um pouco nisso, não resolve, mas pode ajudar um pouco mais. E tento trabalhar a sala de espera também. São os dois pontos que eu tento ajudar meus animais. Eu acho que eu prejudico ele menos do que colocar muito barro. E esses sistemas também que funcionam bem assim, mas a densidade animal tem que ser baixa quando a gente vai ter muita sombra, vai ter essa integração lavoura, pecuária, floresta aí. Tem que estar ciente que vamos trabalhar com uma densidade animal muito baixa. Como eu trabalho numa fazenda muito pequena, eu não consigo trabalhar com uma densidade animal muito baixa. Então eu optei por fazer dessa maneira. Não sei se é a maneira mais correta. Fazendas grandes que tem opção de densidade animal mais baixa, pode fazer isso de uma maneira um pouco mais, vou dizer, extensiva, assim.
pouco maior, áreas maiores. Pessoal, a gente está mais no finalzinho aqui, se vocês quiserem já mandando algumas perguntas aí. Bom, para finalizar o artigo aqui, depois se sobrar um pouquinho, a gente faz mais umas perguntas para a Ayla aqui, para aproveitar ela. O impacto, o resumo aqui do artigo é que resfriar as vacas no pré-parto gera um impacto muito positivo. As vacas passarem por estresse térmico no período 5, na cidade como um todo, pode gerar perdas produtivas, tanto na vaca quanto nas bezerras. Basicamente, é isso que o autor que deixa bem claro para a gente, que sugere fortemente que se resfrie as vacas no período seco. Então, é uma coisa para a gente estar em mente, uma coisa para a gente começar a pensar todos os dias. Não esquece da vaca seca, não. Você pode não conseguir fazer hoje, mas tenta pensar para daqui a pouco, quando você puder. Quando você estiver participando, ou visitando, ou conhecendo uma fazenda que está projetando uma estrutura nova, sempre pense nesses animais também. A gente vai ter nas nossas fazendas, quando bem balanceadas, cerca de 20% dos animais secos e 80% dos animais lactação. Então, planejar uma estrutura um pouco maior para esses animais pode ser importante quando você está planejando e pode não impactar tanto no final da bolada aí. Principalmente fazendas que estão pegando, por exemplo, financiamento, e pegar um pouquinho a mais para colocar essas vacas aí dentro pode ser uma alternativa bacana. Outro ponto importante faça melhor hoje do que você fazia amanhã. Tente colocar a sombra, se você puder, e usar a sala de espera pode ser um caminho bacana também aí para você ajudar de alguma maneira. Mas a sala de espera não vai resolver 100% dos problemas, mas pode ajudar um pouco mais. Melhor do que nada, né? A gente tem que fazer sempre um pouco melhor do que a gente fazia antes. Bom, essas são as questões do autor, junto com alguns pitacos meus aqui. Eu queria que você desse para a gente mais uma palavrinha, um resumo aí que você acha de maneira prática, assim, que dá para a gente aplicar o estresse térmico, que tem visto de maiores erros aí, comuns, fáceis de corrigir. Uma visão mais holística de tudo nesse sentido, trazendo o que o artigo mostrou para a gente. Eu diria assim, acho que dentro disso que a gente já está falando, né, Lucas, assim, sempre pensar em sombra e água fresca, acho que são as coisas mais baratas que você tem e mais fáceis de fazer. Então, pré-parto e vaca seca precisa ter água, a água entra em todos as reações, entra em toda a parte metabólica, inclusive na capacidade dela de se termorregular. Então, vacas que bebem menos água, estando seca ou em lactação, são piores, são menos eficientes na termorregulação. A sombra não resfria a vaca, mas a sombra desacelera esse processo, né, de aquecimento. Então, vacas que ficam mais tempo na sombra, elas demoram mais a esquentar e o resfriamento dura mais. Então, por exemplo, você resfriou seu lote de vacas secas lá, se elas voltam para o piquete delas, elas têm sombra, esse resfriamento tende a durar mais, né? E aí, obviamente, né, usar a estrutura que você tem. A gente já fala muito em sala de resfriamento para vacas em lactação, isso aí já está bem difundido. Agora, para vacas de pré-parto, aproveita, né, o momento que você não está ordenhando, coloca elas lá 40 minutos, 50 minutos, 1, 2 vezes no dia, o que você conseguir aproveitar, né? Eu só geralmente deixo assim para não movimentar a vaca que está muito, muito perto do parto, para não ser mais um fator de estresse, né? Às vezes, dependendo da caminhada, se é muito longa, para não mexer nela e às vezes você ter aí um problema no parto. Mas tendo como, nossa, resfrie, pelo menos 1, 2 vezes no dia. É um leite muito barato, né, cara? São 30 dias, 60 dias que você faz que vão te dar leite a lactação inteira, né? Bom demais, Ayla. Bom, pessoal, estamos finalmente aqui mesmo, já venceu o nosso tempo, já vamos finalizar aqui. Um abraço para o Zito aí, obrigado por participar de novo também. Obrigado pela participação. Em breve a gente já vai soltar o próximo artigo aí. Eu conto da próxima semana, eu conto com vocês aí para os próximos também junto com a gente. Agradecer a Ayla também pela participação, valeu demais, Ayla. Com certeza agregou bastante aqui para a gente. Imagina. É isso aí. Obrigadão, uma boa noite a todos. Valeu demais. Tchau, tchau, Lucas. Obrigada a você. Obrigado, pessoal. Falou.